Bem, nós apresentamos a toda a sociedade catarinense na terça-feira, né, um marco importante nesse processo, o resultado do trabalho do comitê que nós organizamos. Acho que foi uma ideia muito boa do Estado de Santa Catarina de chamar as entidades que participam do processo de educação para nos ajudar a trazer as suas experiências, a sua vivência, enfim, os seus conhecimentos, para que juntos a gente chegasse, então, a esses 5 cadernos, Vera, de diretrizes, diretrizes de saúde e vigilância sanitária, pedagógicas, gestão de pessoas, transporte escolar e alimentação escolar. Esses 5 cadernos compõem, então, o protocolo com as diretrizes, com o regramento que deverá ser seguido para quando as aulas presenciais forem autorizadas, nós possamos, então, ter a ambiência adequada para darmos continuidade nas atividades. Então, é importante que nós estamos falando na possibilidade de retornarmos às aulas no dia 8 de setembro. Por que a gente fala na possibilidade? Porque nós dependemos das informações, dos números advindos da Secretaria da Saúde. Esse acompanhamento é feito diariamente e nós temos contato sistemático com a equipe da Secretaria da Saúde para que no momento em que as condições forem favoráveis, se elas permitirem, Deus queira que sim, né? Torcemos e fazemos pensamentos positivos para que lá em meados de agosto a gente tenha informações positivas da Secretaria da Saúde, para aí sim já organizados, né, com todos os equipamentos, com toda a equipe capacitada, orientada, preparada, a gente possa retornar às aulas com segurança, Vera Mendonça. Segurança foi a palavra-chave que foi repetida várias vezes por vários componentes dessa comissão, desse comitê, porque nós temos uma preocupação muito grande para com a segurança dos estudantes que virão às escolas e também dos professores, dos profissionais que trabalharão com eles. E também nós precisaremos, evidentemente, passar essa segurança, essa firmeza aos pais e responsáveis para que eles tenham ciência de que os seus filhos, nossos estudantes, serão recebidos com todos os cuidados para chegarem seguros e também retornarem seguros para as suas casas. Pois é, recentemente a Secretaria Estadual mandava um relatório, né, para cada escola no estado de Santa Catarina, e eu cheguei a conversar com alguns professores e alguns pais também, sobre essa questão de vocês pedir um panorama, como é que está na escola, se tem condições, como é que está o ambiente e tudo mais. Esses dados que vocês estão recebendo das escolas servem como parâmetro também para vocês terem mais uma ideia de como é que está o estado? Eles são fundamentais, né? A gente sempre tem buscado muitas informações fidedignas, né? E ninguém conhece melhor a realidade da escola do que a equipe daquela escola. Nós estamos cuidando das 1.065 escolas espalhadas no estado. Evidentemente que nós temos uma visão geral e bastante próxima da realidade. Agora, a realidade, a melhor equipe para conhecer a realidade daquela escola é a equipe que trabalha naquela escola, a equipe gestora. Foi por isso, Vera, que nós elaboramos um questionário bastante longo, 62 perguntas, para que os nossos gestores nos apontassem a realidade de cada uma dessas escolas. Essa ferramenta foi depois, inclusive, usada pela Undime para que os municípios, se quisessem, também fizessem esse levantamento, porque são informações importantes. Por exemplo, quantos professores estão no grau de risco? Nós não poderemos contar com eles não poderão retornar nas atividades quando nós reiniciarmos as aulas. Então nós precisamos saber para que possamos nos organizar antecipadamente para que quando nós retomarmos nós possamos ter aí todas as condições necessárias. Como a gente fala num retorno híbrido, significa dizer que nós teremos uma parte dos estudantes retornando. Muito provavelmente nós vamos começar por aqueles que tiveram mais dificuldades. As diretrizes já contemplam começarmos com os de 14 anos, que são os maiores, que têm mais condições de entender e de se comportar adequadamente conforme as regras, e depois, seguidamente, nós vamos retornando os demais estudantes. Então, tudo isso foi feito exatamente para que nós possamos, pela educação, ajudarmos, né, a que os estudantes usem e se comportem com essas novas exigências, né? Você vê que muitas das regras nós já estamos executando. Por exemplo, quando nós vamos a um supermercado, nós chegamos hoje, a nossa temperatura é medida, nós vamos fazer isso na escola também.
Uso de máscara, a gente já está usando máscara. O uso de álcool em gel, a gente já está usando. Então, dessa forma que nós já iniciamos o processo para capacitar, repassar todo esse material, porque isso precisa chegar na escola, que é onde a educação acontece. E dessa forma, então, nós temos esse tempo para fazer toda essa informação chegar nas escolas, as nossas equipes lá nas pontas vão se apropriar de tudo isso e vão ver aquilo que é necessário. E aí, evidentemente, você toca num ponto importante. Nós esperamos que os documentos contemplem a totalidade das necessidades. É possível que em alguma escola tenha um item a mais que a gente não contemplou, e isso vai ser contemplado, evidentemente, porque ninguém conhece melhor a realidade da escola do que a equipe que vive, que trabalha naquela escola, e aí vem as informações da nossa equipe gestora. Pois é, o senhor falou que o estado tem 1.065 escolas, né, em Santa Catarina, e que vai ser feita a medição também da temperatura. Todas as escolas vão receber, por exemplo, aquele equipamento, todos os alunos e professores, ao chegar, vão ter como saber qual a sua temperatura, já a partir talvez do início da dia 8, né, dia 8 de setembro? Exatamente, essa é uma regra que está lá colocada, né? Nós já estamos adquirindo os termômetros, tanto na chegada na escola, também as diretrizes para o transporte escolar contemplam a medição da temperatura, e não apenas medir a temperatura, né, Vera? Se por acaso tiver um estudante com a temperatura acima do normal, lá tem estabelecido, o que se faz, né? Então tem que ter um procedimento, tem que apoiar, tem que ajudá-lo e orientá-lo a como proceder, não apenas ele, como a sua família, né? É esse conjunto de regras que está bem clara no documento. E, evidentemente, nós desenvolvemos isso, o comitê foi formado pela Secretaria de Estado da Educação, mas esse material não é só da Secretaria de Estado da Educação, é do Estado de Santa Catarina. Significa dizer que todas as entidades que participaram do processo, e mesmo as que não participaram, podem e devem se apropriar desse material, ele já está disponível. Quem que participou? Quem que nos ajudou? A Undime e a FECAM. Então, nós já estamos falando da rede de secretarias municipais de educação. O Sindicato das Escolas Particulares. O Sindicato dos Professores nos ajudou também a construir. O Tribunal de Contas, que é quem verifica o investimento dos recursos. O Ministério Público, que é quem acompanha a nossa responsabilidade para com os estudantes do ano letivo. A Assembleia Legislativa, o Conselho Estadual de Educação, a Vigilância Sanitária, a Secretaria da Saúde. Então, um conjunto de entidades que puderam nos ajudar. E esse documento é do Estado de Santa Catarina. E nós, inclusive, ainda na terça-feira, no final do dia, tivemos uma reunião do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Educação, e aí comentamos a respeito dessa entrega. Os colegas ficaram interessados. Santa Catarina, então, marcou posição, né, com esse protagonismo, e na próxima terça-feira eu apresentarei para toda a rede nacional esse trabalho. Muito provavelmente será espelho para outros estados e talvez outros municípios que também conhecerão por meio da Undime. Então é dessa forma que nós entendemos, né, que todos podem e devem se apropriar, e a gente fará chegar em todas as escolas. O Sindicato das Escolas Particulares vai fazer chegar a todas as escolas particulares. E esse regramento, posto em prática, nós conferiremos a segurança que todos primamos, né, durante o trabalho para com todos aqueles que convivem naquilo que nós chamamos das nossas aldeias, né, que são as nossas escolas, que precisa, evidentemente, ter esse controle, essa gestão, para que a gente possa cumprir a nossa responsabilidade. Pelo fato da FECAM estar participando também desse conselho, aí tem a questão dos municípios, né? Que não é responsabilidade do Estado, mas do próprio município. Todos esses regramentos também serão repassados pela FECAM aos municípios no retorno das crianças? Sim, inclusive, ainda no dia de ontem eu vi uma chamada para uma reunião onde a FECAM e a Undime chamavam todos os secretários municipais de educação para justamente repassarem todo esse material para que, como eu disse, né, todos se apropriem, e a gente precisa realmente ter a ambiência adequada, segura, em todas as escolas, sejam elas da rede estadual, das redes municipais ou da rede particular do Estado de Santa Catarina, para que a gente dê conta da nossa responsabilidade com segurança. Qual é a atitude, qual é o trabalho que o senhor pretende fazer? Por exemplo, tem professores, funcionários de escolas que estão na situação de risco, né? Questão de idade, questão de comorbidades e tudo mais. Neste caso, qual a solução, secretário?
Esse assunto foi trabalhado pelo Grupo de Gestão de Pessoas, um desafio bastante grande. Nós precisamos saber, então, exatamente a quantidade de profissionais que necessitaremos. Já temos essa informação, precisa ainda ser refinada, para que nós possamos prover aqueles professores, né, ainda que em tempo limitado, um período de tempo, para darmos conta, uma vez que alguns professores continuarão promovendo as atividades não presenciais para aqueles alunos que inicialmente não irão retornar às aulas presenciais. Nós também precisaremos de professores nas escolas para atender aqueles alunos que iniciarão as atividades. E tudo isso está sendo já considerado e, a seu tempo, quando nós retomarmos, evidentemente nós vamos ter esses profissionais. Outro aspecto também, por exemplo, a alimentação escolar. Já está definido nas diretrizes, do caderno com essas diretrizes, a forma de servirmos essas refeições nas escolas, ao mesmo tempo que nós continuaremos a entregar os kits de alimentos para aqueles estudantes, para as famílias dos estudantes, que inicialmente não retornarão às atividades. Vera, a gente está falando de uma virada de chave, um movimento muito, muito, muito intenso, né? Nós temos aí, hoje nós temos 2 grandes desafios, que são essas atividades não presenciais e também a entrega dos kits de alimentos, né? É uma operação gigante, são 2 operações gigantescas, dificílimas, e a gente só está dando conta por conta da entrega, da abnegação, eu diria, do compromisso, da responsabilidade dos professores nas questões pedagógicas e de toda a nossa equipe nessa outra questão da entrega dos kits de alimento. Quando nós retomarmos as atividades, o desafio vai ser muito grande, porque nós teremos esse momento híbrido, como eu falei. E a nossa grande preocupação, estamos trabalhando intensamente para que esse movimento tenha um menor impacto. Por que isso é importante? Nós não queremos perder nenhum estudante. Nós estamos trabalhando para que não haja evasão, para que os estudantes retornem às aulas. É muito importante isso. Se ele se evadir agora, nós vamos ter que mais tarde prover novamente o ensino para ele, e aí o Estado investe 2 vezes. Né? E também temos uma preocupação muito grande com a aprendizagem, com a qualidade do ensino, porque esse período conta na carreira dos nossos estudantes. Você vê que nós recentemente fizemos algumas ações muito interessantes, as boas ideias, né? A gente não acerta todas, mas algumas a gente faz questão de destacar, né? Nem tudo que a gente pensa numa dimensão dessa acabamos até colocando em prática. Algumas a gente acaba descartando algumas ideias, mas algumas delas têm dado bons resultados. Por exemplo, nós fizemos uma ação no âmbito de uma campanha chamada Vivecer, de uma plataforma Vivecer, e aí direcionamos alguns itens, alguns assuntos para os professores. Deu um resultado fantástico e o objetivo foi manter esse equilíbrio corpo e mente, as questões socioemocionais que todos nós temos que lidar, e todos estão trabalhando, muitos professores mais ainda, então nós tivemos esse cuidado para com os professores. E aí fizemos algumas também para os alunos. E numa delas, com muita participação, os estudantes perguntaram, e aí foi replicando essa pergunta: a gente corre o risco de rodar? A gente corre o risco de rodar? Sim, porque esse conteúdo faz parte do seu percurso formativo. Então, não deixe de estudar, não deixe de absorver esse conteúdo, de assimilar esse conteúdo, porque no retorno das atividades, nós vamos perguntar a vocês vão ter que demonstrar que assimilaram esse conteúdo. Porque não é importante para nós, é importante para vocês, no seu percurso formativo. Isso vai fazer falta lá na frente, né? Então foi muito interessante essa tratativa. E uma outra ideia que nós tivemos também, que eu considero positiva, foi o fato de que essa semana, justamente considerando que todos estão trabalhando muito, os alunos também estão se dedicando muito, a gente acabou dando uma semana de descanso para todos esses que estão envolvidos nesse processo, para que eles recarreguem as energias e aí na segunda-feira retomemos com força total. Pois eu ia perguntar para o senhor exatamente isso, porque foi dado essa semana de férias, né? O senhor acha que... E aí tem algumas pessoas que, tá certo, tem que dar as férias, mas muita gente também ficou indignado, que achou só, meu Deus, os professores estão fazendo online, não é a mesma coisa, tem muitos alunos, inclusive, com dificuldades. Precisaria essa semana de férias, na sua opinião? Não seria hora de dar talvez... Não seria hora de, talvez, reforçar um pouco mais o estudo de alguns alunos que estão encontrando dificuldade nessa questão de estudo online? Quem está trabalhando na educação sabe bem disso.
os professores sabem disso, os gestores, os próprios estudantes estão se dedicando muito. Aqueles que estão aproveitando bem estão se dedicando, porque eles têm o conteúdo disponível 24 horas, né? Então, foi com base nesse acompanhamento que nós estamos fazendo, que nós vimos aí o anseio, né, de muitos que nos chegaram, e que a gente, evidentemente, não foi uma decisão tomada aqui na Secretaria da Educação, foi tomada aqui, mas foi com base nas informações que chegam das coordenadorias regionais, e no âmbito da educação, essa decisão, essa ideia foi muito bem recebida. Os depoimentos que recebemos, que chegaram até nós, dão conta de que todos valorizaram muito essa ideia. E a gente não tem perda nenhuma, nós readequamos o calendário e ajustamos conforme a lei, e os profissionais que estão envolvidos, né, reconhecem, e nós que estamos acompanhando, vimos a necessidade de. Isso aí nós vamos ganhar, essa semana que nós paramos, que nós demos essa espaço para recuperar nossas energias, nós vamos ganhar em termos de qualidade da educação, porque na retomada todos estarão aí com as cargas renovadas para que a gente continue nesse processo. É um desafio muito grande. Só quem está envolvido, o professor que de fato está mergulhado de cabeça, como a gente diz, nesse processo, precisava desse repouso. Eu acho que demonstra, Vera, o carinho, a preocupação do governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, para com aqueles que fazem a diferença na educação. Às vezes algumas pessoas podem pensar diferentes, elas precisariam saber o quão intenso tem sido o trabalho dos professores nesse período. E também, evidentemente, dos alunos. Os alunos que estão se dedicando, que estão aproveitando bem, eles realmente precisariam dessa folga, desse descanso. A gente não tem perdas em termos de calendário, e essa parada vai nos dar ainda mais qualidade no processo de educação. Os alunos terão um reforço a mais no retorno, por exemplo, porque, como eu falei, tem muitos que têm dificuldade, tem alunos que não conseguem acompanhar, tem problemas de déficit também de aprendizagem. Esses alunos, o senhor pretende reforçar essa questão no retorno presencial? Então, ninguém melhor do que os professores também para saber e apontar aqueles alunos que precisam de mais atenção. E nós iniciaremos em cada turno, em cada nível, exatamente por aqueles, fazendo uma ampla recapitulação. É possível que as escolas organizem aulas de reforço no contraturno, é possível que lá no final do ano algumas escolas queiram avançar alguns dias a mais. Nada disso será proibido, porque nós temos a convicção do compromisso e do comprometimento das nossas equipes para com a aprendizagem por parte dos estudantes. Então, é assim que nós estamos organizados. Todas essas regras e possibilidades estão à mesa e disponíveis para que a gente não abra mão de nenhuma delas, no sentido de garantirmos a aprendizagem e a assimilação do conteúdo por parte dos estudantes. No âmbito do CONCED, a gente até criou um grupo de trabalho que está discutindo o alinhamento entre o conteúdo letivo de 2020 e o conteúdo letivo de 2021, de modo a que esse conteúdo de 2020 continue sendo reforçado ao longo do ano de 2021, com a grande preocupação de todos nós secretários com o aprendizado por parte dos estudantes. Como eu falei, esse conteúdo é parte do seu percurso formativo enquanto estudante e é fundamental que ele assimile para a sua vida e para a sua carreira. Muito bem. Rapidinho, eu sei que o senhor tem uma entrevista já em seguida. Como é que qual é o cronograma de retorno? Dia 8 de agosto volta? Aqueles que têm 14 anos, os estudantes do ensino médio, da educação de jovens e adultos, e aí na sequência, né, semanalmente a gente vai retornando as demais turmas, os demais níveis, até atingirmos a totalidade. A torcida, Vera, e a expectativa é que a gente tenha as condições favoráveis da Secretaria da Saúde, esse período do final do ano aí, com toda a segurança, sempre, né? Segurança sempre, né? É muito importante para que a gente dê conta dessa recapitulação, de trazermos todos os estudantes para o mesmo patamar e aí cumprirmos a nossa responsabilidade para com
o ano letivo de 2020. Muito bem. Ó, a Márcia está dizendo o seguinte, olha, eu tenho preocupação em mandar o meu filho, a Cecília, que é a sua assessora, está só me corrigindo aqui. Obrigada, a Cecília é sempre ligada. Ela disse que o retorno é 8 de agosto. Eu falei, eu acho que é 8 de setembro, né? É 8 de agosto o retorno. A Márcia está dizendo, olha, eu tenho preocupação de mandar o meu filho, diz ela, ele tem 14 anos, tenho preocupação. O Roberto está dizendo o seguinte, olha, eu acho muito arriscado, no momento como esse, mandar a criança para a escola. Também tenho 2 filhos e estou preocupada. A Adriana Felácio diz, vergonha. Ainda fala do kit escola, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de trigo e uma garrafa de suco. Demoraram um monte para dar e quem já pegou não pode mais pegar. O meu filho tem problema de respiração, eu não mando. Então, quer dizer, são algumas das colocações feitas pelos nossos ouvintes, secretário. Isso mesmo, e é essa segurança que eu comentei. Nós vamos ter estudantes que vão requerer atenção, que não poderão voltar, por causa dessa mãe que aponta. Aquelas que estão preocupadas, nós teremos tempo e oportunidade de levar essa segurança e nós temos a convicção de que elas perceberão, os pais ou responsáveis, que as escolas realmente estão organizadas e seguras para receber os seus filhos, nossos estudantes. Em relação ao kit de alimentos, se me permite, Vera, nós temos, como eu falei, uma operação dificílima, né? Nós tivemos a dificuldade de entrega de alguns produtos por conta do momento, por conta da dificuldade das cooperativas da agricultura familiar, e é um kit de alimentos, né? Nós estamos promovendo uma entrega por mês, em algumas regiões nós já entregamos, em outras não, mas tem mais entregas a caminho, e nós estamos, porque nós temos que seguir todo o regramento, nós temos leis, nós temos que seguir esses processos, porque nós precisamos prestar conta desses recursos, do investimento desses recursos. Então, às vezes acontece uma necessidade de ajuste da entrega, mas as entregas estão acontecendo e continuarão acontecendo enquanto as aulas estiverem suspensas e, inclusive, depois que nós retornarmos para aqueles estudantes que inicialmente não retornarão às aulas presenciais nas escolas. Então, é esse processo todo que exige muito das nossas equipes e que a gente está fazendo acontecer. Quanto à entrega dos kits, os cronogramas de entrega são divulgados especificamente para cada região, justamente por essa dificuldade que nós temos. Nós não conseguimos movimentar o estado inteiro no mesmo dia, na mesma semana, por conta dessas distâncias, das dificuldades de entrega deste ou daquele produto que a gente precisa para montar o kit de alimentos. Quem pegou um pode pegar novamente? Quem já pegou, por exemplo, pode pegar novamente? Sim, a entrega é uma vez por mês, é um kit de alimentos por mês. Então, a família recebeu um no mês de maio, vai receber um no mês de junho, vai receber um no mês de julho. Esse é o cronograma. É um kit de alimentos para o estudante por mês. Então, tá bom. Então, só retificando aqui, o retorno, eu acho que eu fiz uma confusão, um balaio de gato na cabeça do ouvinte. É 8 de setembro. As aulas estão suspensas, o decreto do governo, até o dia 7 de setembro. Dia 8 retorna, então. Se as condições de saúde forem favoráveis, lá por meados de agosto, com 15 dias de antecedência, 2 semanas, a gente então anunciará o retorno das aulas no dia 8 de setembro. Deus queira, né? Deus queira que as condições da saúde estejam favoráveis, positivas, que a gente esteja na curva descendo, né? O número de casos, para que a gente então possa retornar com toda a segurança. 8 de setembro, a possibilidade, Vera. Okay. Não é nada definido ainda, porque a gente está longe. Mais próximo a gente anuncia. Então tá bom. Secretária, obrigada pela sua participação. É sempre bom esclarecer e qualquer coisa a gente está aqui à disposição também. Um abraço para a Cecília, que é a sua assessora, que é muito acessível também. E aí a gente está sempre à disposição aqui para esclarecer o nosso ouvinte, ok? Vera Mendonça, nós aqui agradecemos o espaço e a oportunidade. Vocês, profissionais da imprensa, os veículos de comunicação, são fundamentais, justamente para a gente levar essa informação clara a todo o público que acompanha, e a gente não pode abrir mão disso, porque a sociedade precisa realmente das informações, da fonte primária das informações, como a gente costuma dizer, que aí elas são as informações fidedignas. Muito obrigado.